livro de Atos, capítulo 13. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimás, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimás e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para nós, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, o fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como o prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição.
Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhe aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos sim para os gentios. Pois assim diz o Senhor: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles e foram para Icônio. E os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar. Leitura longa, né? Porque lemos também a pregação que Paulo fez ali na cidade de Antioquia da Pisídia, mas um texto edificante, abençoador, como todos os outros textos que nós lemos de Atos. Nesse texto também nós vemos preciosidades que nos ajudam a diferenciar o que é uma verdadeira igreja do que é uma falsa igreja, o que é o povo autêntico do Senhor e o que é um povo falso do Senhor. Os primeiros versículos já falam de algumas coisas extremamente interessantes. O versículo 1 que nós lemos diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Aqui na primeira frase nós temos uma grande lição, e a primeira marca que nós já podemos ver neste capítulo de uma verdadeira igreja, é que a verdadeira igreja, ela é equilibrada e inclusiva. A verdadeira igreja é equilibrada e inclusiva. Eu vou bem devagar, como é culto de ensino, para nós entendermos isso. Por que equilibrada? Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele faz questão de aqui, no capítulo 13, ele falar sobre as categorias, talvez até em muitos momentos, extremas que se encontrava na igreja. Ele faz questão de dizer que naquela igreja, a igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Quando nós olhamos para isso, nós conseguimos ver que naquela igreja de Antioquia, ela estava num nível de maturidade que tinha espaço sim para o ensino teológico, para o ensino dogmático, mas sem negligenciar os mistérios de Deus, sem negligenciar profecia, sem negligenciar aquilo que o Senhor também tinha a mais, como os dons de profecia, línguas e assim por diante. Na igreja, desde o início, existe dois extremos perigosos. Um extremo que existe é justamente o extremo de uma igreja rica na teologia e na dogmática, nos dogmas, nos credos, que vai minuciosamente examinar a teologia, as escrituras, estudar, fazer hermenêutica, exegese e valorizar isso, mas é um grande risco quando fica apenas nisso
sem acreditar também nos mistérios de Deus, sem acreditar, por exemplo, em dons, como de profecia e assim por diante. Nós olhamos para a história da igreja e nós vamos ver que esse extremo prejudicou muito a história da igreja. Nós sabemos que, desde Constantino, por volta do século IV, ano 313, que ali ele faz o Edito de Milão e o cristianismo é igualado com as outras religiões, nós sabemos que muita coisa ruim entrou na igreja. As pessoas não se convertiam apenas porque tiveram uma experiência com Deus, mas também para ficar de boa com o governo, no caso o imperador que havia se tornado cristão. A gente sabe que o paganismo entrou na igreja. E depois, com a adesão dos bárbaros, essa questão de adoração de imagens, né, de veneração, como os bárbaros veneravam seus ancestrais, os guerreiros, né? Na igreja eles pegaram os mártires da igreja, os apóstolos, e começaram a idolatrar. A gente sabe que muita coisa ruim entrou na igreja, até que, ali na virada do milênio, já alguns movimentos começam a se manifestar contra essas práticas, e até acontecer a reforma que todos nós conhecemos, quando Lutero, no ano de 1517, dia 31 de outubro, então, dá um início oficial à reforma com as 95 teses contra todas aquelas indulgências e os erros da igreja. Ali houve uma grande oportunidade de um avivamento na igreja. E eles voltaram sim para as Escrituras, mas nós sabemos que os anos posteriores, vindo o racionalismo, entrando dentro da igreja com um viés chamado deísmo, onde eles olhavam as mazelas do mundo, eram pessoas estudadas, conheciam tudo da Bíblia, mas olhavam as mazelas do mundo e disseram, Deus até criou o mundo, mas abandonou a própria sorte. E isso vai esfriando a fé de toda a Europa, depois da reforma. Vai esfriando a fé de todas as igrejas. Eles estavam muito preocupados em conhecer as Escrituras e as teologias, mas pouco preocupados em conhecer o poder de Deus e ver um relacionamento íntimo com Deus. Para isso, depois vem um outro movimento para corrigir, para voltar ao equilíbrio, que é o pietismo, que não vamos ter tempo para nós falarmos. Mas esse extremo de ficar muito preso apenas aos dogmas, à teologia, e não valorizar a presença do Espírito Santo, intimidade com o Senhor, conhecer mais a Deus, foi muito prejudicial para a igreja em vários momentos da história. Hoje, ainda nós vemos esses extremos em muitos lugares. Muitas igrejas onde você vai ver, conhece mais da palavra do que os grandes estudiosos, mas não acreditam mais naquilo que a racionalidade humana não compreende. Você vai ver grandes teólogos dizendo, essa história que uma cobra falou com o homem lá, isso aí é besteira, né? Um peixe engoliu o Jonas, isso aí é ilustração só, isso é figurativo. Jesus nasceu de uma virgem, isso não dá, né? Então eles ficam limitados apenas a regras, a dogmática. Esquece de conhecer o poder do nosso Deus. Esse é um extremo perigoso. E nós temos um outro extremo. Esse extremo é representado aqui pelos mestres. O outro extremo é representado pelos profetas. Qual é o outro extremo? É quando não se valoriza a palavra de Deus e quer viver só de mistério, só de oba-oba e assim por diante. Nós temos muitos, mas muitos exemplos e, infelizmente, na linha pentecostal, que é a nossa Assembleia de Deus, a gente vê muito disso. Pessoas que não querem estudar a Bíblia, pessoas que não querem mergulhar profundamente na palavra de Deus e não querem conhecer os dogmas, mas acham que dessa maneira Deus vai manifestar de uma outra forma e assim por diante. Em Santa Catarina, alguns anos atrás, tinha um pastor, eu coloco pastor entre aspas porque para mim isso não é pastor. Ele dizia que os crentes da atualidade não precisavam mais ler a Bíblia, porque o Espírito Santo agora anda conosco e tudo que a gente precisa saber é só perguntar para o Espírito Santo que ele vai guiar. E começava a ensinar e pregar a respeito disso. É um outro extremo. O extremo onde as pessoas só querem profecia, o extremo onde as pessoas só querem os dons e se esquece de se embasar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender com a igreja de Antioquia ter esse equilíbrio. Há lugar para os mestres, há lugar para os profetas, nós precisamos da palavra de Deus e também precisamos do Espírito Santo atuando na nossa vida. O equilíbrio é uma marca de uma verdadeira igreja. Qualquer extremo, ou valorizando só os mestres, ou valorizando só os profetas, você com certeza vai cair no erro.
verdadeira igreja é equilibrada. E eu falei também que a primeira marca é que a verdadeira igreja é equilibrada e inclusiva. O texto vai dizer o nome de algumas pessoas que se encaixavam nessa categoria de mestres e profetas. E eu creio que muitos, como Saulo, se encaixavam nas duas. Nós vamos ver ele citando Barnabé. Barnabé, a gente já falou do Barnabé, era aquele judeu de Chipre, da região de Chipre, e nós vamos ver ele também fazendo parte agora ali da igreja de Antioquia. É ele que leva Paulo e leva também o primo dele, João Marcos, para Antioquia, como vimos no capítulo passado. Vai falar de um Simeão chamado Níger. Aqui é interessante, porque Níger era uma expressão usada na época para pessoas de pele escura, pessoas negras. A gente sabe que, então, provavelmente ele era africano. Muitos teólogos indicam e sugerem que esse Simeão é aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Por quê? Porque a gente sabe que foi Simão o Cirineu. Cirene era uma cidade ali do norte da África. Então, há possibilidades que seja, porque agora nós vemos Lucas dizendo que era alguém de pele escura, chamado Níger. Não estamos afirmando, é uma suposição. Um dia, quando nós estarmos na glória, nós vamos saber de fato se era. Depois vai falar de Lúcio, esse sim também era de Cirene. E Manaém. Manaém mostra aqui uma coisa interessante, que era alguém que veio da aristocracia, era alguém rico, era alguém, o texto vai dizer, que foi criado com Herodes. O texto, aqui no grego, fala literalmente assim, irmão de peito, ou seja, cresceu amamentando-se junto com Herodes. Esse Herodes que fala é o Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e aquele que ridicularizou Jesus. Esse Herodes foi criado, esse Manaém foi criado junto com o Herodes Antipas. Isso aqui é fantástico, porque a gente vê que na igreja não era apenas para pobre, não era apenas para rico, mas pessoas de todas as nacionalidades e de todos os níveis sociais tinham também oportunidade. A gente vê que não era apenas alguém que foi lá numa reunião, eles se encaixam numa categoria, ou mestres ou profetas. Eram pessoas que já eram valorizadas, reconhecidas e desempenhavam já a função de liderança na comunidade ali de Antioquia. E por fim, o famoso Saulo, até agora, ainda nós vamos ver que a mudança acontece nesse capítulo, até agora é chamado de Saulo, que a gente conhece. Judeu, nascido em Tarso, e também tinha a nacionalidade romana, era um cidadão romano. É interessante também um detalhe, quando nós prestamos atenção na teologia e nos registros de Lucas, sempre os registros, quando vão falar de nome, nos tempos antigos, eles não falavam por ordem alfabética, primeiro o Adão, depois o Barnabé, não, era por ordem de importância, e é interessantíssimo, quando nós vemos aqui, citando todos os outros, e por último, vai citar o Saulo. Até esse momento, Saulo, dentre a liderança, era visto aos olhos da comunidade como o menorzinho. Então, isso é um detalhe interessante. Marca de uma verdadeira igreja. Primeira marca, é uma igreja equilibrada e é uma igreja inclusiva. E aí eu olho para você e eu pergunto, há equilíbrio na sua vida? Todas as marcas da verdadeira igreja precisam estar em nós. Você é alguém que tem paixão por estudar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, conhecer mais de teologia, mas sem negligenciar a intimidade com Deus, sem negligenciar as vozes de profecias que o Senhor fala de vez em quando, sem negligenciar os dons que Deus manifesta? Que nós possamos ter esse equilíbrio, e que nós possamos entender sim, que igreja de Deus está de braços abertos para todos. Não podemos fazer acepção de pessoas. Todos são bem-vindos no reino, todos que querem aceitar Jesus são bem-vindos, seja negro, seja branco, seja loiro, seja alto, magro, baixo, seja como for, nós precisamos receber a todos. Igreja verdadeira é uma igreja inclusiva. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter preconceito com ninguém? Isso que eu estou dizendo. Se você tem preconceito com alguém pelo estereótipo dele, pela nacionalidade dele,
a gente precisa repensar algumas coisas. A verdadeira igreja está aberta para todos. Não quero dizer que você precisa concordar com a prática das pessoas, não estamos falando disso. Nós estamos falando de nacionalidade, estamos falando de estereótipo físico. Isso jamais pode definir se uma pessoa é ou não é. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Uma segunda verdade que nós vemos que é marca da verdadeira igreja, e já falamos aqui, eu só vou dar uma pincelada, foi a primeira marca que nós falamos. É uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Nós falamos que o próprio livro de Atos merecia o nome de Atos do Espírito Santo, porque de ponta a ponta desse livro, nós vamos ver o Espírito Santo conduzindo todas as coisas. Presta atenção no verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Como é lindo ver uma igreja aberta a Deus. Ver que Deus, desde o início, continuou falando, agindo e direcionando todas as coisas nessa igreja. Se você prestar atenção nos detalhes, você vai ver que o verso 2 começa com o enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Isso aqui é fantástico, porque muitos querem ouvir a voz do Senhor, muitos até querem na sua vida ser guiado por Deus, mas você está proporcionando isso? Você está se mostrando aberto ao agir de Deus? Pastor, como que eu faço isso? Está ali. Adoração, oração, jejum, isso revela a busca pelo Senhor, isso revela desejo de ver a manifestação de Deus na sua vida. E é fantástico quando nós olhamos para esse texto e nós percebemos que a decisão de separar Paulo e Barnabé foi uma decisão do Espírito. O Espírito impulsionou, o Espírito dirigiu, o Espírito fez acontecer. Eles não tomam a decisão e depois vão consultar o Espírito Santo para ver se era ou não era. Eles só agem porque o Espírito Santo já confirmou. Nós, irmãos, na nossa vida pessoal, nós evitaríamos muitos erros se nós mantêssemos esse nível de intimidade com Deus. Senhor, me ajude a tomar as decisões, que essa seja a nossa oração, que o Espírito Santo venha guiar também a nossa vida. É fantástico quando nós também olhamos a disponibilidade desses dois homens na obra do Senhor. O Espírito Santo chamou e na mesma hora eles foram. E é fantástico ver a parceria, igreja e Deus. O Espírito Santo separando, o Espírito Santo falando, olha, separe eles que eu vou levar para a obra. E a igreja apoiando, a igreja também percebendo o chamado de Deus, a igreja compreendendo os mistérios de Deus com a vida daqueles homens. E o que a igreja faz? O texto diz, impondo-lhe as mãos, os enviaram. Isso aqui na antiguidade, colocar as mãos, era símbolo de aprovação, compromisso, responsabilidade. Nós acreditamos no chamado desses homens, e nós vamos estar juntos, nós vamos dar o sustento, nós vamos estar apoiando essa obra. Parceria, Deus e igreja, para o crescimento da obra missionária. Como é ruim, quando o Espírito fala, o Espírito chama, até tem pessoas disponíveis, mas a igreja não quer se envolver, a igreja não quer colocar a mão para abençoar, a igreja não quer segurar a corda que os missionários vão poder se agarrar. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo reja as nossas vidas, e reja também a vida daqueles que têm chamado missionário. Amém? Aqui então nós vamos agora ver, nós vimos o chamado desses homens, e a famosa primeira viagem missionária então, que acontece com Paulo, né, e nesse caso Barnabé e João Marco, nós vamos ver. Eu pedi para colocar ali no mapa, irmãos, nós estamos falando, aqui no mapa dá de ver bem onde está aquela setinha, lá em cima, tá? Lá em cima, ali ao redor do Mediterrâneo, é onde tudo isso está acontecendo, né? A gente olha o globo inteiro, nossa, tudo foi naquele pedacinho lá. Todas as passagens da Bíblia praticamente estão ao redor ali do Mediterrâneo,
tudo que aconteceu está ali. Pode passar o outro. Ali aproxima um pouco mais, né, do mar Mediterrâneo, e passa outro e deixa nessa aí, que ali mostra passo a passo da viagem missionária, então, que aconteceu. Tá? Então, nós temos pelo menos uma ideia do que veio acontecendo nessa viagem missionária. O texto vai dizer que, então, de Antioquia, eles descem até Seleucia, que era uma cidade, você está vendo ali, ó, Antioquia, né? Ali não apareceu a cidade de Seleucia, mas ainda está ali perto de Antioquia. É questão de 24 quilômetros de Antioquia, perto do mar. Eles foram a Seleucia justamente para pegar um barco e irem, né, para a ilha de Chipre. É interessante quando nós falamos a respeito das viagens missionárias, e nós vamos ver a expansão que aconteceu ao redor do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, meus irmãos, sempre foi um mar muito conturbado, antes de Cristo. Um mar onde acontecia de uma maneira muito intensa o que nós hoje entendemos como os piratas, pirataria. Era literalmente os assaltantes do mar. Por favor, né, não pensa que quando eu falo de pirata, eu estou falando de Jack Sparrow, né? Era diferente, não estou falando disso. Eu estou falando de ladrões dos mares, não sei se tinham tapa-olho, perna de pau, essas coisas que Hollywood colocou. Tá? Nós estamos falando de ladrão dos mares. Mas um dos imperadores, um dos governadores romanos, antes até de Cristo, chamado Pompeu, sem nem saber que um dia esses mares iriam ser usados para a propagação do Evangelho, mas intentando a comercialização, que os navios e os barcos eram usados para isso, para comercialização, e era o interesse do Império Romano, eles investiram pesado para manter a paz, tá? Para manter uma organização e uma segurança no mar Mediterrâneo. Então, nessa época que Paulo estava agora circulando no mar Mediterrâneo, já eram tempos onde as coisas estavam muito mais tranquilas, as viagens eram muito mais seguras. Tá? E isso é uma coisa interessante. Os navios não eram cruzeiros de viagem, como se tem hoje, era geralmente para a questão do comércio, comercialização. Então, eles saem de Seleucia e vão para a ilha de Chipre, que é aquela ilha ali que nós estamos vendo no meio do mar. Né? Na ilha de Chipre, a primeira cidade que eles vão é a cidade de Salamina, e ali você consegue ver bem aonde fica a cidade de Salamina, né? Na ponta leste da ilha. Ali na cidade de Salamina, o texto vai dizer que eles então vão para a sinagoga. Eu já falei para os irmãos, sinagoga era um lugar onde estava espalhado por todo o Império Romano, onde os judeus se reuniam para estudar a lei, os profetas e estudar a Torá. As sinagogas tiveram início lá no cativeiro babilônico. Quando eles perderam o templo, nós sabemos lá atrás, Nabucodonosor, 586 a.C., destrói Jerusalém, destrói o templo, né? E os judeus, então, para manter a fé, para passar para as outras gerações as leis, eles, então, dão início a isso que nós chamamos de sinagogas. E os judeus fizeram questão de espalhar as sinagogas por todo o mundo. Onde tinha um judeu, ou um grupo de judeu, uma comunidade de judeu, ia ter uma sinagoga, porque lá eles estudavam, então, a palavra. E como eu já falei para os irmãos, aonde tinha sinagoga, a gente podia ter certeza que no dia de sábado, qualquer judeu que chegasse lá e tivesse acima de 30 anos, ia ter uma oportunidade. Olha só a sabedoria do Saulo e do Barnabé. Eles sabiam que qualquer sinagoga que eles chegassem, eles teriam a oportunidade de falar, porque os dois eram judeus e acima de 30 anos. Então, onde que eles chegavam? Procuravam as sinagogas. E chegaram lá em Salamina, procuraram então a sinagoga. E nesse versículo nós vamos também ver o autor Lucas ressaltando que João Marcos estava com ele. João Marcos era o primo de Barnabé, um jovem, alguém muito novo, que ainda então foi convidado para fazer essa viagem com eles até na ilha. Ali então eles estiveram. Saindo de uma ponta, saindo de Salamina, eles vão andar por toda a ilha e eles vão chegar na cidade de Pafos, tá? Na cidade de Pafos. Lá na cidade de Pafos acontece algo interessante. Lá naquela cidade era onde estava o procônsul, ou seja, aquele que recebeu a autoridade do império para governar a ilha. O procônsul, o nome do procônsul era Sérgio Paulo. O procônsul, então, era quem governava a ilha, e o texto vai dizer, era alguém muito inteligente. Ouviu falar
que na ilha de Chipre tinha uns homens falando que tinha umas coisas muito interessantes, com uma sabedoria muito grande. O que ele faz? Já sei, eu vou chamar esses homens porque eu quero ouvi-los. Então, o procônsul chama o Paulo e chama o Barnabé para ouvi-los. Só que esse procônsul, como todos os homens importantes da época, eles mantinham junto deles um feiticeiro, um mago, alguém, um astrólogo, alguém para fazer revelações e esse tipo de coisa para ele. Todas as pessoas importantes daquela época, os reis, tinham alguém. E o procônsul, ele tinha um, que era chamado de Bar Jesus, olha só, filho de Jesus, sendo na verdade era um filho do diabo, chamado de Bar Jesus, ou, como o texto vai dizer, Elimas. Nós vamos ver então Paulo e Barnabé falando dos mistérios de Deus e explicando ali os mistérios do Evangelho para o procônsul, mas esse filho do diabo, esse Elimas, esse Bar Jesus, ficava o tempo todo contradizendo, tentando confundir a mente do procônsul para que ele não aceitasse. E aí nós vamos ver uma outra marca da igreja, de uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja tem discernimento e autoridade espiritual. Olha só o que acontece nesse versículo 9, 10 e 11. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor é contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Meus queridos, o diabo sempre vai fazer oposição à expansão, à aplicação do Evangelho. Sempre. Não tenha dúvida disso. O nosso adversário vai trabalhar intensamente para que isso não aconteça. E para isso, o que nós precisamos ter para viver na vontade do Senhor? Para vencermos este mundo mal, para expandirmos de uma maneira eficaz a palavra de Deus, é necessário que venhamos ter discernimento e autoridade espiritual. Pastor, como que eu faço isso? Olha o que o texto diz, olha o verso 10. Então Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. É a consequência lógica. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa que dá lugar ao Espírito Santo, uma pessoa que busca ser guiada pelo Espírito Santo, vai ter discernimento espiritual. Ela não vai ficar limitada apenas nas coisas que o olho natural consegue ver, mas ela tem os olhos da fé, ela consegue enxergar o mundo espiritual. Você sente, você percebe quando alguma coisa está errada com aquela pessoa, quando tem espíritos malignos dominando as atitudes daquela pessoa. Chegue-se perto do Senhor e o teu discernimento espiritual vai estar aguçado, vai estar afiado. Nós vivemos em tempos onde muitos têm sido enganados, onde pais não têm tido discernimento espiritual. O filho está sendo literalmente atolado em coisas infernais, na televisão, na internet. O diabo está agindo na casa, a presença do diabo é quase palpável, mas porque está longe do Senhor, os pais estão longe do Senhor, não conseguem perceber, não tem discernimento espiritual. Às vezes se faz aliança com uma pessoa que não tem nada de Deus, uma pessoa extremamente errada, com princípios errados, dominada, cega pelo diabo. Tem crente fazendo aliança com esse tipo de gente. Falta o quê? Discernimento espiritual. Busque ao Senhor para ter discernimento espiritual. Precisamos buscar ao Senhor. E daí nós vemos justamente algo também fantástico nesse texto, que é o risco de cair na mão de um Deus irado. Todas as pessoas que fazem algum tipo de aliança com o diabo, seja qual for a aliança que fizer com o diabo, seja qual for a manifestação que vai realizar na vida para impedir o crescimento da obra do Senhor, como o texto diz, até quando vai perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo, cheio do Espírito Santo, falou para aquele homem: ai de quem cai nas mãos de um Deus irado.
Olha o verso 11, saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Aqui eu preciso esclarecer algumas coisas. A mão do Senhor, ela é contra quem pratica as coisas erradas, quem ama o mal, quem tem prazer em literalmente virar as costas para Deus. Pastor Lediel, isso pode acontecer com um crente? Se um que se diz crente está nessa condição, você pode ter certeza, vai estar na mão de um Deus irado. Olha para toda a história de Israel, e você vai ver que todo o tempo onde houve perseguição, morte, cativeiro, Deus estava por trás de tudo aquilo. Por que você acha que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, quando levou o povo cativo? O povo de Israel estava virando as costas para Deus, praticando um tal nível de imoralidade, que o Senhor sim pesou a mão. O Senhor sim pesou a mão. Agora, eu preciso esclarecer, porque tem pessoas que fazem uso disso para ameaçar pessoas que são do bem. Ah, você não vai assumir esse cargo na igreja, Deus vai pesar a mão sobre você. Isso não tem nada a ver. Ah, porque eu... Não. Se você é de Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você está de bem com Deus, fica tranquilo. Deus vai usar a mão dele para te proteger, para te conduzir, para te guardar. A mão de Deus pesa contra os seus inimigos, contra aqueles que querem o mal do seu povo. Contra esse sim Deus pesa a mão. E por isso eu já falei na semana passada, Deus é o nosso justiceiro, fica tranquilo. Estão zombando de você, estão perseguindo a igreja, estão fazendo alguma coisa contra o reino de Deus, vai chegar uma hora ou outra, Deus vai sim pesar a mão. E ai de quem cair na mão do Deus irado. Eu sugiro vocês a lerem o livro, que é a pregação literal de um grande pregador avivalista chamado Jonathan Edwards. O nome do livro é Pecadores na Mão de um Deus Irado. É um dos sermões mais famosos da história da igreja. Leia esse livro, Pecadores na Mão de Deus Irado. Você vai entender o que é realmente a ira de Deus, e ai de quem cair na ira de Deus. Ei, cair na mão de Deus, de um Deus irado, é muito pior do que cair na mão do diabo. Você prefere cair na mão do diabo ou de um Deus irado? Se você cair na mão do diabo, fica tranquilo, porque Deus, que é muito mais poderoso, pode te tirar de lá. Agora, se você cair na mão de um Deus irado, quem pode te tirar de lá? Ui, pastor, que pesada essa palavra, né? Irmãos, é a realidade. Este homem aqui estava distorcendo o evangelho, estava querendo desconverter o coração do procônsul, quando o procônsul estava ali querendo mais de Deus, e aquele homem, usado pelo diabo, estava distorcendo a palavra de Deus, estava sendo pregada na mesma hora. Olha a autoridade espiritual de Paulo, discerniu que era o espírito maligno que estava ali, e falou: você vai ficar cego, você por um tempo vai ficar cego, você não vai ver nada. E na mesma hora, o texto diz, imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e o homem ficou sem ver nada, pedindo para alguém o guiar pela mão. A verdadeira igreja tem discernimento espiritual e tem autoridade espiritual. Como que eu adquiro isso, pastor? Discernimento espiritual, autoridade espiritual. Simplesmente relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Não precisa nada de esquisitice, misticismo, não preciso mandar buscar óleo ungido lá de Israel, não preciso comprar diploma de divindade na internet, não precisa de nada disso. Precisa de oração, precisa de jejum, precisa de palavra, precisa de relacionamento com Deus, e o processo é natural. O processo é natural, não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério, é simplesmente isso, presença de Deus na nossa vida. Nesse texto, daí nós vamos ver, eu já citei, vale a pena enfatizar, duas coisas acontecendo. Primeira, no texto aqui que vai falar no verso 9, então Saulo chamado Paulo, aqui é onde acontece a mudança, quando Lucas começa a usar o nome de Paulo, e não mais Saulo. Pastor, foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo depois da conversão? Não, isso não tem nada a ver, isso não aconteceu aqui. Tá? Não aconteceu aqui. A gente vai ver alguns outros personagens, Deus mudou o nome, mas aqui é simplesmente a maneira que Lucas vai começar a chamar. Saulo é o nome hebreu, mas como Paulo agora já não estava mais, parece, pregando só para
os hebreus, nós vemos ele falando com um procônsul, com um gentil, e nós vamos ver depois ele subir lá para cima, no meio dos gentios. Lucas vai começar então agora a usar o nome Paulo, que era o nome latino, né, do Império Romano, e o nome que os gentios conheciam e estavam muito mais familiarizados. Saulo, nome hebreu, Paulo, nome gentil. Tranquilo, irmãos? E uma outra coisa que nós vamos ver acontecer de uma maneira bem interessante, não sei se por causa desse episódio, que foi Paulo que toma a frente para repreender aquele endemoniado, mas a partir de agora, na descrição dos nomes, Paulo sempre vai estar antes de Barnabé. Se você observar os textos até agora, você vai ver sempre Lucas falando, e Barnabé e Saulo, e Barnabé e Saulo, e Barnabé e Saulo. A partir de agora, parece que ficou definido quem é o líder da viagem. Quem, né, não que isso era alguma coisa que eles disputavam, mas fica claro nos textos que agora ele sempre vai dizer Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Ok? Amém, irmãos? Deixa eu correr, que ainda tem 3, meu Deus do céu, 3 marcas ainda. Resumidamente, nós vemos aqui também que, então, o que vai acontecer? Né? Ele sai ali de Pafos, lá da ponta oeste, né? E eles então agora eles vão lá para cima. Eles vão lá para que naquela época se chamava, né, todo aquele espaço lá de Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia, aquele espaço lá em cima. E nós vamos ver então eles indo para uma região chamada Panfilha, e eles vão na cidade de Perge. Nessa cidade de Perge, irmãos, o Lucas faz questão de registrar que o João Marcos, que era aquele menino que estava junto, o primo de Barnabé, não vai, ele os deixa e volta para Jerusalém. Isso aqui vai ser motivo de briga, de briga assim, né, de desentendimento, na outra viagem missionária, porque Paulo vai dizer, olha, você se lembra do João Marcos? Ele não vai com a gente nessa outra viagem, porque ele nos deixou ali, no meio do caminho, quando nós estávamos indo lá para a Panfilha, e daí o Barnabé vai dizer, não, João Marcos vai, não, João Marcos não vai, João Marcos vai, João Marcos não vai, e daí ele se separa. E daí que o Paulo lá na frente vai pegar um outro parceiro, o Silas, e o Barnabé então vai com o João Marcos fazer as viagens missionárias dele, tá? Então é nesse episódio, subir lá para cima, que o João Marcos não vai. Pastor, por que ele não vai? Não tem como a gente saber, daí a especulação. A maioria dos teólogos acredita que justamente, as duas principais, né, ele ficou literalmente com medo, né, de ir para um território muito distante de Jerusalém, lá para cima, e no meio dos gentios, onde tinha assim grupo de bárbaros, né, ele ficou com medo, e alguns acreditam, né, outros acreditam que João Marcos, ele ainda não tinha entendido o propósito de Deus para abranger os gentios. Ele queria que o evangelho ficasse só entre os judeus. E alguns acreditam que ele não foi ali com a proposta de Paulo e quis abrir mão da viagem. Tem um outro grupo de teólogos que diz que ele ficou bravo porque quem estava tomando a liderança do movimento da viagem era Paulo e não mais o primo Barnabé, mas eu acho que essa não foi a verdade. Então não temos também como saber. São suposições que alguns teólogos fazem do que pode ter acontecido, que o João Marcos não quis mais seguir adiante. Mas enfim, eles chegam na cidade de Perge, e não ficam, parece, muito tempo ali, mas aí eles vão para uma outra cidade, uma outra Antioquia. E como eu falei para os irmãos, cuidado, tem uma Antioquia aqui embaixo, que foi a igreja que enviou eles, que é a Antioquia da Síria, e lá em cima tem uma outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia. Aquela região é conhecida como Galácia, e lá é para esse povo que Paulo vai depois escrever a carta aos Gálatas. E daí a gente começa a entender um mistério. Parece que aconteceu uma doença na vida de Paulo, que levou ele a buscar algum recurso em Antioquia da Pisídia. Se você abrir a sua Bíblia, ali em Gálatas, capítulo 4, verso 13, você vai ver Paulo dizendo, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo dizendo, olha, vocês sabem, a primeira vez que eu fui pregar para vocês é porque eu estava doente, foi por causa de uma doença. Então tem um mistério aí que aconteceu, né, que ele vai então até a Antioquia. E lá na Antioquia é interessante que, de novo, aonde eles vão? Na sinagoga. Sábado, estão lá na sinagoga. No primeiro sábado, depois de os rabinos lá, né, os estudiosos da lei terem falado sobre
a Torá, sobre as leis, sobre os profetas, vê que tem gente nova lá no pedaço e diz: e vocês, meu irmão, vocês não gostariam de dar uma palavra e confirmar as bênçãos de Deus aí e tal? Paulo, na mesma hora, aproveita, e daí vem todo aquele discurso que nós lemos, uma mensagem maravilhosa, e podemos aqui ressaltar uma marca da igreja que nós falamos. A marca da verdadeira igreja é justamente que prega o Evangelho, a essência do Evangelho. Nós vamos ver ele não pregando oba-oba, nós vamos ver ele falando sim, lá de trás, né, de como Deus guiou o povo do Egito, vai falar do rei Davi, o grande rei Davi, das promessas sobre a vida de Davi, e ele vai pegar uma coisa extremamente interessante, né, vai falar: vocês nunca se perguntaram por que, né, Davi nos Salmos escreveu que o ungido dele nunca entraria em decomposição? E daí ele vai dizer: olha, não era de Davi que estava falando, porque Davi morreu, foi sepultado e se decompôs o corpo dele. Deus estava falando de Jesus, daí ele entra com Jesus, né, e começa a falar: ó, esse Jesus que veio andar ali com a gente, na Galiléia, na Judéia, os judeus não creram, mesmo vendo que as profecias estavam se cumprindo na vida dele, acabaram matando, mas ele ressuscitou, não se decompôs, e esse Jesus é quem tem a salvação para vocês. Então, evangelho puro, evangelho simples, evangelho direto para aqueles que eu estava ouvindo. Nós vamos ver, e já falamos disso quando falamos lá do Pedro, a pregação de Pedro, quando ele acontece o Pentecostes, nós falamos disso na pregação de Estevão. Nós vamos ver que essa sempre é uma marca da verdadeira igreja, prega o evangelho, o verdadeiro evangelho. E claro, como nós vamos ver também agora nessa sinagoga de Antioquia da Pisídia, o evangelho sempre traz reações, algumas positivas para aqueles que aceitam e algumas negativas para aqueles que não aceitam. Nós vamos ver os gentios ouvindo: nossa, essas boas notícias é para a gente também, uau! Mas os judeus, os radicais ficaram com inveja, porque o que acontece? Quando Paulo, no primeiro sábado, faz aquele discurso maravilhoso, com conhecimento profundo, todo mundo fica maravilhado, segue ele durante a semana e diz: sábado que vem você tem que estar lá na nossa igreja, né, na sinagoga, você tem que estar pregando lá. E no segundo sábado, quando Paulo está lá, a cidade inteira estava lá disposta a ouvir ele, e todos os gentios, e quando Paulo prega, os gentios ficam felizes, mas os judeus ficam com inveja, porque eles nunca tinham enchido aquela sinagoga como Paulo tinha enchido, ficam com o pé atrás com aquele discurso, e daí incitam as pessoas a perseguirem. O evangelho é isso. O verdadeiro evangelho vai ter sempre reação, ou positiva ou negativa, né? Mas o que precisa ser feito é pregar o evangelho. Irmãos, por favor, jamais negocie essa mensagem. Quando tiver oportunidade, não estou falando: pastor, eu não sou pregador, eu nunca vou chegar aí nesse púlpito, não estou falando disso. Eu estou falando de vida, eu estou falando do teu testemunho, do teu exemplo, e sim, de abrir a boca para o vizinho, de abrir a boca dentro de casa, lá no trabalho, para falar de Jesus. Mas não fica enchendo de lorota, não fica falando apenas de autoajuda, esquecendo de falar da ajuda do alto, daquele que veio nos salvar, nos resgatar, morreu por nós e ressuscitou. A gente precisa pregar o evangelho. Quinta marca da igreja, que nós podemos ver nesse capítulo, é justamente que a igreja conhece a sua responsabilidade na proclamação do evangelho. Olha o versículo 51, eu acho extremamente interessante isso aqui. Depois que então os judeus incitam as mulheres nobres e alguns poderosos da cidade para mandar eles embora e persegui-los, estes sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Gente, isso aqui é interessante. Sacudir o pó dos pés era uma prática dos judeus. Os judeus, eles eram tão assim, né, não me toque, eles eram tão assim, de repúdio aos gentios, que quando eles iam num lugar onde tinha gentio, numa terra de gentio, eles faziam literalmente isso: não queremos nos contaminar com essa escória. Eles sacudiam as sandálias para tirar o pó, porque eles não queriam nem levar um pozinho da onde os gentios estavam para a terra sagrada deles. Nós vamos ver Jesus,
mandando os seus discípulos, quando Jesus envia os 12, você vai ver isso em Marcos 10, verso 14 e 15, você vai ver em Lucas 9, verso 15, se não os receberem em alguma cidade ou casa, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquele lugar, como testemunho contra eles. O que nós vamos ver o Paulo e o Barnabé fazendo é justamente isso. Eles estavam se isentando da responsabilidade deles. Vocês ouviram o Evangelho, nós falamos a verdade para vocês, agora vocês não querem, o problema é de vocês. Nós estamos aqui, o nosso papel, a nossa responsabilidade, nós cumprimos. Agora, vocês se responsabilizem. Vocês não querem essa mensagem, o problema é de vocês. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso é uma marca da igreja, conhecer a responsabilidade na proclamação do Evangelho. Porque isso precisa fazer parte da nossa vida, irmãos. Nós precisamos pregar o Evangelho, simples, puro, Jesus, mas não podemos controlar a reação das pessoas. Infelizmente, eu vou usar uma expressão aqui, não sei se encaixa bem, mas tem crente mendigando a salvação dos outros. Chega a ser chato. Por favor, aceita Jesus, né? Por favor, Jesus morreu na cruz por você, aceita Ele, aceita Ele, aceita Ele. Pastor, nós não devemos ser insistente, persistente. Seja persistente na intercessão, mais do que na persuasão. Ore, chore, clame por aquela vida que precisa de salvação, sim. Mas não fica mendigando a salvação dele. Porque senão ele vai aceitar Jesus por dó e pena de você. E nós não estamos pregando uma coisa simples, nós estamos falando do poder de Deus. Nós estamos falando da salvação da humanidade. Tem pessoas que não vão querer mesmo. Continua orando, clamando, chorando por essa vida. Agora, não force as pessoas a aceitarem por pena. Não fique mendigando a salvação. Pregue o Evangelho, quantas vezes até for, mas não seja insistente dessa maneira, assim, que venha desagradar, venha rebaixar o Evangelho, como se fosse algo que as pessoas precisam, assim, aceitarem e pronto. Não, precisa haver convicção, precisa haver rendição, precisa haver humilhação, e isso só acontece com a obra do Espírito Santo. Quando a pessoa ouve o verdadeiro Evangelho, o Espírito Santo atua e faz a parte dele. A nossa parte é proclamar o Evangelho. E aí deixa eu já ir para um outro lado. Isso é a nossa responsabilidade, e o Senhor vai nos cobrar. Você tem pregado o verdadeiro Evangelho para as pessoas que te cercam? Ei, tem pessoas, escute isso, tem pessoas que vão passar por essa vida e você é o único cristão verdadeiro com quem ela vai ter contato e vai parar para ouvir de forma séria. Tem pessoas que eu nunca vou ter acesso, estão no teu convívio. Tem pessoas que o Heckman, pastor Cleiton, seja quem for, nunca vai ter acesso, é você. É a responsabilidade tua pregar o Evangelho para essas pessoas. Nós precisamos conhecer a nossa responsabilidade na proclamação. E para finalizar, já falei demais, verso 52, o último diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso. Marca da verdadeira igreja. Tem uma alegria incircunstancial. A alegria não está limitada à circunstância. Aqui os caras foram expulsos da cidade, literalmente. Perseguiram eles, mas eles estavam cheios, não com um pouquinho de alegria, estavam cheios de alegria. Isso acontece por quê, pastor Lediel? Jesus falou, Mateus 6,21, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração dele estava no reino de Deus, em fazer a vontade do Pai. Se pessoas aceitaram ou não aceitaram, eles fizeram a parte dele. Eu acredito, estavam muito felizes por ver que muitos aceitaram o Senhor, mas não deixaram que aquela expulsão da cidade, a perseguição, tivesse um peso tão grande, a ponto de sair cabisbaixo, saíram de cabeça erguida, cumpriram o papel deles, fizeram a parte deles, viram salvação de alma, o reino de Deus está crescendo, aleluia, glória a Deus, saíram felizes dali, amém? Vamos se colocar em pé, e nós vamos orar. Equilíbrio e inclusiva. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo, tem discernimento e autoridade espiritual, prega o genuíno Evangelho, conhece sua responsabilidade na proclamação do Evangelho e tem alegria incircunstancial. Amém?
Nós vamos fazer uma oração agora, também nós já vamos encerrar nossa reunião. Nós vamos fazer de um jeito que fazia tempo que nós não orávamos dessa maneira aqui nas terças-feiras. Nós vamos fazer um grande círculo. Quem aqui é do tempo que a gente fazia os círculos na terça-feira? O que nós vamos fazer? Você vai para os corredores, no meio não, mas os corredores de fora. E nós vamos dar as mãos. E nós vamos finalizar com um grande círculo. Vamos lá? Aleluia! Isso, aqui por cima mesmo, os obreiros, aqui por cima. O pessoal que está lá nos extremos, acho que os obreiros podem descer, desce aqui, quem está lá no extremo, puxa lá. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Dessa maneira mesmo. Irmãos, símbolo de unidade, isso é símbolo de unidade. Vocês estão vendo talvez rostinho que vocês nunca viram na terça-feira, né? Coisa boa isso. A gente fica de frente um para o outro. É desse jeito que o Senhor deseja nos ver, unidos num propósito. Propósito de fazer que essas marcas se cumpram na nossa vida e fazermos a diferença. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, Pai, nós estamos aqui unidos em oração e com mãos dadas, Senhor, símbolo de unidade, na Tua presença, dizendo que queremos sim, Senhor, que as Tuas marcas, as marcas de uma verdadeira igreja se encontrem nas nossas vidas, Senhor. Ache em nós verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, Senhor, que venham amar a Tua obra, que venham viver, Senhor, em equilíbrio, incluindo, Senhor, todas as pessoas do Teu reino, que possamos, Senhor, sim, andar conforme a Tua vontade, ser guiado e dirigido por Ti, que venhamos, Senhor, estar sim, Senhor, em intimidade contigo, para termos discernimento espiritual e autoridade espiritual, que possamos fazer a mensagem do Evangelho emanar da nossa vida de uma maneira pura, de uma maneira simples, Senhor, que nós possamos sim fazer a Tua vontade em tudo, Te agradar em tudo, Senhor, na pregação do Evangelho, saber, Senhor, que aquilo que cabe a nós é pregar a Tua verdade, e que possamos, Senhor, viver em paz, viver em alegria, sabendo, Senhor, que o nosso propósito é fazer a Tua vontade, muito acima da vontade dos homens. Ache em nós, Senhor, pessoas que façam a diferença, que Teu Espírito Santo venha conduzir cada irmão, cada irmã, e que Blumenau venha a ser incendiada pela chama do verdadeiro Evangelho, que nós possamos, Senhor, representá-lo onde estivermos, e que realmente, Senhor, venhamos ser agentes de avivamento na nossa cidade. O nosso desejo é Te agradar, o nosso desejo é viver para Ti e fazer a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o clamor da Tua igreja, e isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.